Bem-vindos ao Camarote 88, o lugar onde se conversa sobre o negócio do desporto. Eu sou o João Gonçalo Cunha e estou acompanhado da Matilde Costa Dias. E nós somos os co-hosts deste podcast. No Camarote 88 procuramos inspirar, capacitar e agregar a indústria do desporto. É por isso que trazemos semanalmente os líderes, os influenciadores e os decisores mais importantes deste ecossistema. Vamos conhecer as suas experiências, a forma como eles estão a impactar o desporto. Na estreia do podcast tivemos o Luís Sá, o partner da Football Champions Tour. Ele partilhou connosco o modelo de negócio de uma agência de marketing desportivo alavancada nas lendas do futebol. Hoje avançamos para uma grande tendência, os eSports, uma área em que eu sou completamente leigo. Matilde, quais é que são as tuas perspectivas para este episódio de hoje? Olá, João, também eu sou completamente leiga nesta área, mas estou muito entusiasmada e expectante para ouvir aquilo que o nosso convidado tem para nos dizer sobre o tema escolhido para este segundo episódio, porque é um tópico que tem vindo a crescer exponencialmente ao longo dos últimos tempos e que, contrariamente àquilo que muitos possam pensar, é um assunto bastante transversal, na medida em que dá para abarcar e englobar não só aspectos a nível regulamentar, que é aquele em que eu estou um bocadinho mais familiarizada, mas também aspectos de negócio e, claro, a própria essência desportiva desta recente modalidade. Tenho a certeza que será um episódio muitíssimo interessante, João. Boa. Olha, então passo a apresentar o nosso convidado, o Telmo Silva. Ele é fundador e CEO da Grow Up Esports, um dos primeiros clubes de desportos eletrónicos em Portugal. Ele também é o fundador do Girl Gamer, o maior festival de esportes para o público feminino. E também, hoje, ele é professor na pós-graduação de Marketing e Gestão da Universidade Nova. Telmo, seja muito bem-vindo e obrigado pela tua presença. Conta-nos, como começou a tua experiência nos esportes? Olá, bem, obrigado pelo convite, antes de mais, obrigado João, olá Matilde também. Pronto, eu vou tentar resumir um bocadinho da minha história, como é que começou tudo isto. Que já vou tentar resumir quase 20 anos, mais de 20 anos no mundo dos esportes e quase 20 anos na Grow Up. E basicamente tudo começou por uma brincadeira, por gostarmos de jogar videojogos, partilhámos esse gosto em comum e depois a partir daí começou a competição. Começámos a competir através de um jogo chamado Unreal Tournament, que é um jogo muito old school, e a partir daí começou-se a criar um projeto, um projeto mais competitivo, em que não era só Unreal Tournament, começámos a agregar mais equipas, mais comunidades dentro dos esportes, e com os anos percebemos que se calhar aquele hobby que nós tínhamos de jogar jogos podia ser algo mais sério. E por isso é que nós em 2008 demos o passo, nos tornámos uma associação cá em Portugal. Em 2011 fomos a primeira associação em Portugal a ser apoiada pelo IPDJ, não pelo lado do desporto, mas pelo lado da juventude. E em 2015 expandimos a nossa associação para Macau e surgiram outras oportunidades, e que em 2017 quisemos desenvolver um IP novo a nível internacional, que é o Girl Gamer Esports Festival. Basicamente que é um evento focado nas mulheres, dando, digamos, o spotlight inteiramente para elas, que no fundo têm imensas barreiras e imensos entraves para se tornarem profissionais nesta área. E com o nosso evento... Sim, porque as mulheres também jogam videojogos. Sim, e se formos a ver pelas estatísticas de hoje em dia, jogar jogos casualmente, digamos que é o 50-50, já não é maioritariamente masculino. No entanto, nas competições de esportes eletrónicos mais profissionais, há uma grande discrepância, sobretudo se olharmos para os grandes palcos dos grandes eventos internacionais. Vemos que
0,01% são mulheres que estão nos grandes palcos. E nós com este evento o que queremos fazer é dar essa oportunidade para elas mostrarem o seu talento, poderem ter outro tipo de apoios que possam, de certa forma, dedicar a 100% para se tornarem profissionais de videojogos, e quem sabe no futuro podemos ver não só equipas femininas, mas equipas mistas nos grandes palcos de eventos de esporte. Então, isso aí já são os dias de hoje, as tendências mais modernas. Mas tu falaste uma coisa importante no início, de começaste a juntar um conjunto de amigos, a forma como criaram esta associação, uma comunidade de pessoas que jogavam. Mas explica-nos, um bocadinho mesmo no início, porque a Grow Up está quase a celebrar 20 anos. Qual é que foi a tua visão há 20 anos atrás? Bem, é difícil de explicar se eu acreditava que hoje os esportes, ou se acreditava que hoje tivesse o papel que tenho neste mundo do gaming e dos esportes. Claramente que não, como é que eu ia dizer, não era uma visão que eu tinha clara, né? Apenas o que me moveu e que acho que é essencial para tudo aquilo que nós fazemos é nós podermos nos mover pela paixão em tudo o que fazemos, seja nos esportes ou seja noutra área qualquer. E foi essa paixão, essa adrenalina, o lidar com pessoas, porque apesar de serem os jogos que nos juntam, a base são as pessoas. Portanto, estamos a falar de não é jogar contra o computador, mas é jogar entre todos nós, e isso é que faz a grande diferença e que traz, digamos, esta parte da competitividade, da adrenalina, e não só esse lado os jogos de facto é aquilo que nos junta, mas há muito mais para além dos jogos, são as pessoas e por serem, em termos o gaming consegue juntar pessoas muito diferentes, de classes sociais diferentes, de faixas etárias diferentes, de culturas diferentes, com backgrounds diferentes, com profissões diferentes, e essa multidiversidade que nós temos e multiculturalidade que nós temos nos esportes é que é de facto um networking fantástico, não só para desenvolvermos o nosso projeto e as nossas ideias, mas sobretudo pela parte humana da coisa. E eu acho que este lado do networking que é criado é que é fantástico para tudo, para a nossa vida, para nós podermos ter uma perspectiva da vida completamente diferente do que estarmos só focados ou só digamos encurralados no nosso grupo de amigos ou na nossa família, e podemos ter uma visão mais ampla do que acontece no mundo, e os esportes permitem isso mesmo. Vocês, Telmo, desculpa, eu tenho aqui, tu vais falando, vão-me surgindo tantas perguntas que de repente eu já nem sei que perguntas selecionar para este episódio, mas então vou já pegar naquilo que acabaste de dizer para te fazer uma pergunta, a ver se, não sei se acaba por fazer sentido ou não, mas como disse, sou leiga. Vocês acabam por se conhecer a todos naquelas conferências, porque não é só gaming em casa, uma pessoa Não. em Macau e outra, sei lá eu aonde, não é? Vocês acabam por se conhecer todos nas conferências e nestas competições que são organizadas a nível mundial, certo? Sim, uma das coisas que nós sempre fizemos enquanto grupo, enquanto associação, foi promover esses meetings ao vivo. E isso é crucial porque nós passamos Para muito tempo online. personalizar um bocadinho, exato, Assim, para personalizar. não, passamos muito tempo online, a jogar horas e horas, mas muitas vezes o que acontece é que nós não estamos só a jogar, estamos a partilhar a nossa vida, os nossos dramas, digamos assim, estamos a desabafar muitas vezes, e digamos, essa ligação que é criada é fantástica, mas depois quando conseguimos transportá-la para ao vivo é ainda mais fantástica. Porquê? Porque sentimos uma união, e sentimos uma união de grupo muito grande, e o que é fundamental para depois consolidar laços entre todos nós. E é interessante porque Sem dúvida, sem dúvida. é interessante porque nós viemos de um modelo completamente online, não é? E fomos transformando o nosso modelo de trabalho cada vez mais offline. E agora com a pandemia o que aconteceu foi que muitos dos outros setores que não tinham esta componente de
de trabalhar à distância, esta componente de relação interpessoal através dos meetings, dos Zoom meetings e por aí fora, o que aconteceu foi que teve que haver essa transformação da sociedade para isso. Nós viemos do passado para o tradicional e agora voltámos a abrir um bocadinho, a voltar outra vez mais ao online. E é interessante essa mudança, não é? Que existiu, mas que é muito satisfatória, porque tínhamos muitos associados e membros que deixaram de ter tempo para jogar ou para dar alguma coisa à associação por causa das suas vidas, por causa das suas responsabilidades, mas com a pandemia, por terem ficado em casa, os jogos e a associação voltou a ser um bom escape, não é? Porque em vez de estarmos fechados, se calhar deprimidos ou estarmos ali com uma postura mais negativa, o trazer para fora e o poder estar constantemente em interação com os outros é depois fundamental para estarmos mais positivos. Claro que sim, acaba por haver uma dimensão mais humana daquilo que eu Sim. acho que 90% das pessoas pensa que no mundo dos esportes é quase tudo menos humano, mas vocês conseguem transformar isso numa vertente muito mais humana, que eu acho ótimo. Vou pegar naquilo que acabaste de dizer sobre os membros da associação, uma pergunta assim muito, se calhar muito específica, não sei se nos podes elucidar sobre este tema, mas quem é que eram os membros dessa, ou quem são ainda na atualidade os membros dessa associação? São clubes? São as pessoas individuais? São um mix dos dois? Nós, enquanto associação, nós somos de membros, ou seja, não é entidades, não é. Depois começam a existir os projetos federativos, no fundo começam a juntar as associações. No nosso caso em específico, estamos a falar apenas de pessoas que são associadas e que são membros do grupo. Eu gostava só de dizer um pouco daquilo que estavas a dizer da parte humana, mas também muito o lado pedagógico, ok? Por incrível que possa parecer, nós temos um papel muito pedagógico, não só entre nós, mas com os jovens. E os esportes são de facto uma ferramenta muito importante para essa interação dos jovens e dos jovens se sentirem incluídos, ok? Muitas vezes, e esse tal lado negro é por quem ninguém, as pessoas falam porque não conhecem o mundo dos esportes ou não conhecem as comunidades. Claro que é assim, miúdos, ou se estiverem a jogar sozinhos ou não tiverem, digamos, não estarem integrados num grupo ou numa associação, se calhar todas estas vertentes mais educativas, mais pedagógicas podem passar um bocadinho ao lado. Não quer dizer que não existam também, mas estar dentro de uma associação ou de um grupo com esta dimensão depois é muito mais existem muito mais vertentes, não é? Que tentam criar este lado positivo que os jogos trazem. Então, o que achas de cada vez mais pessoas queiram ser gamers profissionais e se achas que essa carreira já é viável em Portugal? É assim, isso é um tema sensível, sobretudo porque existe um bocadinho a ilusão que ser profissional de esporte é algo facilmente tangível, mas a verdade é que isso não é bem assim, ok? Hoje em dia é mais difícil sermos profissionais em esportes do que sermos profissionais em futebol. Isto porquê? Porque a concorrência é gigante, a quantidade ou seja, a quantidade de pessoas que têm acesso a poder vir a ser um atleta de esportes é muita. O que acontece aqui é que o facto de ser um mercado não estruturado, ou seja, não há um mercado, não existe uma estrutura por categorias, por exemplo, que és iniciado, juvenil, júnior, ou seja, não existe uma estrutura nem pelas idades, e portanto é tudo ao molho e fé em Deus, e isso faz com que atingir essa meta de ser profissional seja muito, muito complexa. Noutra perspectiva, a possibilidade de ser profissional fora de portas é mais simples. Porquê? Como a concorrência é mais internacional do que propriamente local,
tu, se fores muito bom, podes facilmente ser chamado para uma equipa internacional para participar lá. Em relação à profissionalização em Portugal, essa é mais complexa ainda. Porquê? Porque ainda, além de não haver estruturas, e como nós sabemos, a maioria dos desportos tem alguma dificuldade na sustentabilidade. Tirando o futebol é que é, digamos, o desporto rei e é onde existe uma maior audiência, sobretudo uma audiência mais com mais idade. Nos esportes, apesar de ainda ser um mundo novo, é natural que ainda não exista patrocínios ou estruturas financeiras ou investimento que de certa forma ajude a que sejam criadas esses tais profissionais de esporte. Então, O talento mas diz-me uma existe. coisa. O talento existe. Ok. Mas numa equipa, alternativamente a ser pro player, digamos, quais são as outras funções que podem ser carreira e são fundamentais numa equipa de esportes? Primeiro, Quais é que são os outros caminhos que há? começa a existir cada vez mais profissões focadas nos esportes, das mais variadas vertentes, ok? Mas para termos uma noção, voltando um bocadinho ao jogador e ao atleta, a média de carreiras nos esportes como atleta, estamos a falar de uma média de 3-5 anos. Ou seja, são carreiras muito, muito curtas. O que depois, o que acontece e o que tem existido em algumas organizações internacionais, não só as organizações que têm as equipas, mas também as estruturas que desenvolvem os jogos, porque muitas vezes muitas das estruturas que desenvolvem os jogos, ou seja, os publishers, são eles que controlam as grandes competições. A Riot Games, por exemplo, controla tudo o que é competição do League of Legends ou do Valorant, porque eles é que são os donos do IP do jogo, ok? E o que acontece é que eles próprios têm o cuidado, porque muitos desses contratos profissionais para eles participarem nas ligas dos publishers é a própria, além de representarem organizações de esportes, a própria Riot paga salários a alguns desses jogadores, ok? E o que eles fazem nesses contratos é que eles ajudam a que esses jogadores, quando deixam de ser profissionais como atletas, possam vir a ser treinadores, coaches, podem ir, por exemplo, para áreas como a produção de eventos ou para serem comentadores dos eventos, como casters ou mesmo apresentadores. E depois tem todas as outras áreas que estão a evoluir. O próprio marketing dentro do marketing existe uma área especializada em esporte, porque na gestão das redes sociais, do digital, os esportes é de facto algo que exige, em termos de coordenação, uma equipa permanente a fazer conteúdo, porque muitas dessas... Até o próprio direito, desculpa até me interromper, até o próprio direito esportivo, que agora estão a surgir derivado desta mais recente tendência, Sim. pelo menos para o nosso lado, até o direito esportivo, que é o campo onde eu me sinto mais especializada nesta altura a falar de desporto, tem uma enorme área por explorar a esse nível, Sim. porque não há regulamentação quase nenhuma, aquela que há é bastante ambígua e, portanto, todos os caminhos por explorar nessa zona. Sim, Olha, Telmo, tenho que pegar, estava aqui a lembrar-me da parte do Girl Gamer e da parte feminina dos esportes que falaste no início e vou ter que voltar a pegar nisso, desculpa lá sim, fazes interromper. bem. Tinha aqui muitas curiosidades e como mulher neste podcast não posso deixar de perguntar estas coisas. Vocês foram capazes de criar o maior evento de esportes do mundo para mulheres em 2017, que é o Girl Gamer, com a vossa filial de Macau. Como é que surgiu a visão de tornar estes esportes eletrónicos, os esportes, mais inclusivos? Primeiro porque esta nossa experiência de quase 20 anos, nós quando começámos neste mundo, não estávamos neste mundo pelo dinheiro ou pelo business, estávamos neste mundo pela paixão e eu termos percebido, ou seja, termos passado por essas etapas todas,
quando surgiu a hipótese de fazermos algo diferente ou trazer algo novo para a comunidade de esportes, nós já tínhamos algumas equipas femininas na associação, uma delas também era brasileira, a equipa que nos representava, e tínhamos outra também em Macau, e percebemos que as jogadoras tinham dificuldades e tinham barreiras que não estavam, que a comunidade em geral não estava a tomar grande atenção, ok? Porque eventos femininos sempre houveram, só que o que acontecia é que nós tínhamos um evento principal, com o torneio principal dentro do evento, e depois tínhamos um torneio secundário para mulheres. E é só. Eventos femininos sempre, portanto, sempre Sim. houve lugar a esses eventos. Simplesmente o que não haviam eram oportunidades Não. do mesmo calibre. E para tu veres, o que acontecia é que tínhamos o torneio principal e o torneio secundário era feminino. Logo aí estavas a discriminar, ok? E por isso é que nós quisemos criar algo que fosse inclusivo, fosse um ambiente seguro para as jogadoras, para elas não terem medo de participar e de estar lá. E com este ambiente seguro podemos, no fundo, criar as role models para as futuras gerações, porque se as miúdas de hoje em dia, eu digo, por exemplo, as minhas filhas olharem para os grandes torneios, para aqueles torneios onde há aquele espetáculo todo e não virem mulheres, podem não se identificar, ok? E não têm ninguém para seguir. E nós com o evento... Eu agradeço profundamente em nome de todas as Girl Gamers, apesar de eu não ser uma, mas por terem tido esta visão, porque efetivamente parece que não, mas na cabeça das miúdas, como as tuas filhas, pode fazer uma grande diferença. E com a escala que os esportes têm a nível mundial, de certeza que, Sim, existe muito só pode ser benéfico. E o que aconteceu é que nós em 2017, quando lançámos o evento, ainda tivemos mais barreiras, sobretudo na questão da sponsorização. Por exemplo, houve uma marca de cervejas que estava interessada em patrocinar um evento nosso, mas quando soube que era um evento para mulheres, fugiu. E isto porquê? Porque é tudo uma questão cultural, é tudo uma questão ligada à sociedade, é uma coisa que vai levar tempo, ok? Mas nós sentimos uma grande diferença de 2017 para 2021 e mudou drasticamente. Claro que ainda existe muito caminho por trilhar, como é óbvio, mas sentimos grandes mudanças e isso é positivo. Sentimos que cada vez mais as gamers, as mulheres gamers mostram-se mais que estão ativas e que têm potencial e que podem ganhar e que podem fazer frente aos homens. E eu acho que o desporto eletrónico poderá ser o único desporto no mundo que poderá haver equipas mistas e que poderão competir homens e mulheres no mesmo lado a lado. E isso é muito interessante. Só que para já é preciso haver este passo para dar esta visibilidade, para dar esta credibilidade, para que consigamos ter, que elas consigam ter apoios para se profissionalizarem e ao mesmo tempo condições iguais que se calhar os homens têm, que já têm, não é? E isso... Eu acho que há aqui uma dupla vertente. Por um lado, começar a aceitar cada vez mais os esportes, porque é para 99% das pessoas muito recente, e depois tem a vertente de aceitar as mulheres dentro do esporte, portanto é duplamente difícil, Sim. Mas eu acho que estamos num bom caminho. Achas que a pandemia fez disparar o crescimento dos esportes e das mulheres dentro dos esportes? Ou... Sim, é claro, isso aconteceu, embora não tenham existido, por exemplo, nós enquanto evento tivemos que adaptar o nosso evento ou seja, de eventos presenciais por todo o mundo, nós fazíamos regionais por todo o mundo, para levar as melhores equipas depois para uma grande final que aconteceu no Dubai, e nós tínhamos já um circuito preparado para 2020, tínhamos cerca de 7 ou 8 eventos por todo o mundo para fazer e tivemos que cancelar. Mas tivemos que adaptar e fazer o evento online, também regionalmente, porque as regiões não podem, em termos de qualidade de jogo, ainda não é possível jogarem de pé de igualdade, por exemplo, as equipas da Austrália contra as equipas da Europa, as equipas da Europa contra as equipas dos Estados Unidos, por exemplo. A nível de tecnologia isso ainda não é possível,
neste tipo de jogos, que estamos a falar de latências muito, muito baixas e a competição a nível de competição, e fizemos os regionais na mesma online. Tivemos a possibilidade, por exemplo, de fazer em África. Para nós foi um grande passo poder fazer. Já tínhamos feito no Middle East, fomos o primeiro evento feminino no Middle East, e ao mesmo tempo lançámos a primeira equipa feminina no Middle East. Isto é um impacto gigantesco, não só para o Dubai. Dubai já é muito mais à frente, já é muito mais aberto, mas outros países ali à volta se calhar não são assim tão abertos. Mas isso já foi um grande step para as miúdas ali na região poderem mostrar e que são gamers, e dizerem com orgulho que são gamers. Mas tal como te falaste aqui há pouco, este mostrar e dizer que é gamers, se calhar também acontece no geral, né? Aquelas dificuldades das pessoas terem algum medo de dizer que são gamers ou que são. E essa mentalidade tem que ser aos poucos, tem que ser educada, e nós temos que trazer para cima da mesa que também há problemas. Se nós jogarmos, desculpa lá, só para concluir, se nós jogarmos 24 horas futebol, também nos vai fazer mal, e a mesma coisa acontece em qualquer coisa. Se não houver um equilíbrio, se não houver um balanceamento naquilo que nós fazemos no dia a dia, é natural que tudo o que é exagero faz mal. Tu falaste aqui destas tendências do gaming feminino durante a pandemia, mas a pandemia também trouxe. Nós sabemos que os esportes cresceram muito durante este período, mas o que vimos também foi muitos clubes de futebol a associarem-se aos esportes, não é? Mas o que eu te quero perguntar é se isso foi um momento ou eles estão a fazer uma aposta sustentada e estruturada no futuro. E se sim, qual é que é o melhor case que tu tens para nos contar? Em relação aos clubes, é natural que eles façam essa transição, e isto já não é recente, okay? Já estamos a falar de 5, 6 anos de os clubes cada vez mais incluírem os esportes dentro dos clubes. Porquê? Porque vão buscar um público jovem que se calhar já não está tão entusiasmado com outros desportos como o futebol ou outros desportos físicos, mais físicos. E é natural que eles façam essa transição para chamarem o público também para continuarem a apoiar os seus clubes, as suas marcas, não é? E em termos de case studies, depois o que acontece é que os vários clubes têm diferentes approaches, e muitas vezes os approaches que eles têm em incluir os esportes, às vezes não é a melhor forma de trabalhar os esportes, porque muitos deles vê os esportes como uma modalidade nova, ok? Eu acho que isso é correto, e outros veem como uma possibilidade só de marketing. E eu aí não concordo muito, porque é muito, ou seja, é temporário, porque se nós estamos a ligar-nos a isto pelo marketing, pela imagem, etc., acho que não é construtivo para a modalidade de esporte. Enquanto os clubes que incluírem os esportes como uma nova modalidade, eu acho que é muito mais inclusivo e mais estruturado a longo prazo. Temos grandes exemplos, por exemplo, temos o Paris Saint-Germain, que fez claramente uma aposta forte na área dos esportes e com bons resultados. Temos, por exemplo, o Schalke 04, que investiu numa equipa de League of Legends e chegou ao patamar do top tier das equipas de esportes numa modalidade, e hoje em dia fez, ao vender essa slot que eles garantiram, ao vender essa slot ganharam milhões só por terem conseguido vender essa slot. Portanto, existe aqui ao mesmo tempo mercado, e existe aqui mercado não só para formar os jogadores, porque as estruturas de futebol ou os clubes de futebol têm, ou outras como por exemplo estruturas como o basquetebol dos 76ers, que adquiriram uma equipa de esporte e deram a essa equipa de esporte uma estrutura totalmente desportiva, ou seja, desde ter os psicólogos, desde ter os nutricionistas com as equipas de esporte, e essa inclusão numa estrutura desportiva é muito mais fácil, não é?
Ao contrário de uma organização como a minha, que é uma associação neste momento, não tem a dimensão ou a notoriedade que os clubes têm. Os clubes é muito mais fácil criar essas estruturas e essas condições para os atletas. Então, aqui em jeito de conclusão da nossa conversa, e já que estás a falar de clubes que envolve federações, qual é a tua visão, qual é a tua opinião sobre a presença dos esportes nos Jogos Olímpicos, já que este ano foi um ano de jogos, claro? Eu acho que vai ser complicado, ok? Não é tarefa fácil, embora eu tenha tido um percurso e tenha tido alguma relação com a Federação Internacional de Esportes Eletrónicos na Coreia do Sul, em que eles têm feito um grande trabalho a nível do GAISF e ou seja, do Sports Accord para para que a modalidade seja autorizada e seja reconhecida. Eles estão numa fase pré-olímpica, então, mas existem muitos interesses por trás, existem muitos interesses financeiros, e depois existe aqui um problema que a Matilde saberá melhor do que eu, que é a questão da propriedade intelectual. Enquanto nós no futebol vamos ali para o ringue e temos um campo e temos as nossas regras, é só fazer as linhas e jogamos. No caso dos jogos não é bem assim. Portanto, nós quando queremos fazer uma competição de um determinado jogo, precisamos da autorização dos donos desse IP, quem gera essa propriedade intelectual. Sim, eu diria que a maior dificuldade seria a nível da regulamentação e a nível de compaginar os objetivos da Carta Olímpica, dos Jogos Olímpicos, com a falta de regulamentação e com a própria modalidade daquilo que são os esportes. Eu acho que tem um longo caminho para percorrer. E depois existe outro fator, que e é esse fator que nós também estamos a contribuir, que é relativamente ao rácio do masculino e do feminino. E nas competições olímpicas tem que haver sempre esse rácio em termos do feminino e do masculino, e por isso é que tem havido também este trabalho do nosso lado, que também é para ajudar, é que se calhar no futuro, quando houver esse reconhecimento do olímpico, digamos assim, de ter algum jogo, algum game title nos Jogos Olímpicos, possamos já ter as mulheres também em grande também nos esportes. Muito bem. Telmo, acho que tu deixaste aqui um testemunho incrível. Não só isto, seguramente, esta conversa para o mundo dos esportes é uma banalidade, mas para quem está na indústria do desporto e não domina tão bem a história, deixaste aqui um verdadeiro tesouro de mensagens e de informação que toda a gente estará seguramente muito interessada. Por isso eu quero-te agradecer a tua disponibilidade para estares aqui e partilhares o teu conhecimento e a tua experiência, e também quero agradecer naturalmente às pessoas que nos ouvem e a todos aqueles que têm amigos gamers e entusiastas dos desportos eletrónicos. Partilhem este podcast e sigam-nos nas redes como a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e também nas redes sociais. Então, mais uma vez, muito obrigado, Matilde. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigada a todos. Para a semana estamos de volta. Até para a semana. Até uma próxima. Até para a semana.